E o Flamengo merecia até vencer pelo segundo tempo, na minha visão. E outra coisa que eu achei importante, o time terminou mais inteiro que o adversário, fisicamente. O Flamengo terminou em cima, o Bragantino está meio mortinho no final, né? E até isso facilitou a pressão do Flamengo. Então a gente fala muito da parte física, me pareceu o Flamengo mais inteiro. Especialmente como é que as pessoas conseguem, naquelas imagens distantes, desfocadas, horrorosas, ter certeza de alguma coisa. Isso acho que vale para esse lance e até para o lance de ontem da expulsão do jogador Vitória, o Wagner Leonardo, que faz um movimento com o braço, mas por aquela imagem, eu não sei se ele está se livrando do Caleri que está agarrando o braço dele, né? Como ele reclamou depois, né? Para que diabo dele coisa fazer falta? Boa reposição do Rossi, bola no Pedro. Opa, vai sobrar para mim, vou nele. O que o Pedro Leonardo pensa? Vou apostar corrida com esse maluco aqui, vou perder. Então ele tenta fazer meio que uma obstrução ali, atrapalhar a corrida do Uruguai. O Uruguai só quer correr. Agora, o interesse do clube tem em primeiro lugar, meu amigo. Se alguém vai chorar e tudo, o problema de cada um. Isso aí não interessa. Em primeiro está sempre o clube. O interesse do clube. Você pode tirar qualquer um, fazer. Não tem... Agora, ele foi lá se desculpar, por quê? Porque ele quer contar com o garoto, não quer que o garoto se abala psicologicamente. Então foi lá, pô, desculpa, não sei o quê, tal. É o jeito dele. Cara, a pessoa está sendo humilde. O chefe está sendo humilde. Se desculpando com um jovem atleta. Salve, salve nação, vamos chegar com mais um vídeo aqui no nosso canal. Iremos reagir ao pessoal do canal da S1 Live, Mauro César Pereira, Alan e André analisaram e deram as suas opiniões acerca da partida entre Bragantino e Flamengo. E o jornalista Mauro César Pereira revelou o motivo do choro de Igor Jesus quando o atleta foi substituído. Portanto, fica até o final para saber tudo sobre o nosso Mengão. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal da S1 Live ficará na descrição como forma de créditos. Dessa forma, vamos todos se inscrever e acompanhar o seu excelente trabalho. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Foi, acho que, uma atuação bem melhor, né? Especialmente no segundo tempo, né? Eu nunca acredito muito nessa história de assim, o time joga mal, tá numa crise técnica, muito cobrado, e num jogo, de repente, assim, de uma hora para outra, vai jogar o fim da bola. Eu acredito muito mais em, quando há uma reação, né, em progressos, aliás, em progresso pouco a pouco. A cada jogo, melhorar um pouquinho. Acho que houve a melhora desse jogo. Um ambiente totalmente adverso. O Flamengo jamais venceu desde que a multinacional austríaca, lá, a Red Bull, comprou o Bragantino. Ano passado foi 4-0. Num bloco de 20 partidas com o São Paulo, o Flamengo perdeu um jogo. E foi justamente lá e por 4-0, uma goleada. Então, não é fácil ganhar lá. O Corinthians não tem vida fácil lá, o Palmeiras não tem vida fácil. O Palmeiras até tem meio que freguês, mas perde lá também. São Paulo sofre lá. Todo mundo que vai lá tem dificuldade, é um adversário difícil. E o Flamengo merecia até vencer pelo segundo tempo, na minha visão. E outra coisa que eu achei importante, o time terminou mais inteiro que o adversário, fisicamente. O Flamengo terminou em cima, o Bragantino está meio mortinho no final, né? E até isso facilitou a pressão do Flamengo. Então a gente fala muito da parte física, me pareceu o Flamengo mais inteiro. E sem contar questões de arbitragem, que a gente vai falar aí durante o nosso bate-papo hoje aqui no Na Área, que eu acho assim uma coisa bizarra, especialmente como é que as pessoas conseguem, naquelas imagens distantes, desfocadas, horrorosas, ter certeza de alguma coisa. Isso acho que vale para esse lance e até para o lance de ontem da expulsão do jogador Vitória, o Wagner Leonardo, que faz um movimento com o braço, mas por aquela imagem, eu não sei se ele está se livrando do Caleri que está agarrando o braço dele, né? Como ele reclamou depois, né? Que isso acontece, me larga. O Tabi Ramos e o Leonardo 94. Me larga. Só que dali a imagem é clara. Sem querer, mas não importa, sem querer, o Leonardo arrebenta o cara. Mas não era o que ele queria me larga, pô, quero jogar. E o caso do De La Cruz, para que diabo o De La Cruz vai fazer falta? Boa reposição do Rossi, bola no Pedro. Opa, vai sobrar para mim, vou nele. O que o Pedro Leonardo pensa? Vou apostar corrida com esse maluco aqui, vou perder. Então ele tenta fazer meio que uma obstrução ali, atrapalhar a corrida do Uruguai. O Uruguai só quer correr, aí ele cai. Agora, pela imagem, como é que você consegue ter certeza que houve falta? Você pode até acreditar que houve falta, você pode até achar que houve falta, mas não dá para você falar assim, não, é indiscutível. E se não é indiscutível, o VAR não tem que entrar. E o pior, no sábado, primeiro, o árbitro de campo não marca nada. Marca nada, que eu falo, não marca a falta do jogador do Flamengo. Ele marca a falta do Lucas Cândido e dá o cartão correto, vermelho, porque o De La Cruz ia para a cara do gol. Ia ficar cara a cara com o Cleiton Neuer. Aí, quando vai para a conversa do VAR, o árbitro de vídeo fala, não tem falta, vamos ver se tem impedimento, né? Aí uma voz que deve ser do árbitro de vídeo auxiliar, não tem uma falta ali, ele só precisou de uma frase e já convenceu o árbitro de vídeo.
Ah, tem a falta. Se fosse uma imagem claríssima, pô, o cara não percebeu e o outro... Ah, não, peraí, vamos ver direito isso aqui, amigo. Como assim falta? Aí não, foi uma falta. Então, tivemos um fato novo. Normalmente o árbitro de vídeo convence de campo de algo. Dessa vez, um outro cara, que deve ser o árbitro de vídeo auxiliar, convence o árbitro de vídeo de algo que ele, e ele convence o de campo, entendeu? Então, assim, é um bando de pessoas participando e o árbitro vira quase um fantoche com tanta gente dando pitaco. E ali era um lance capital, gente. Como é que foi o jogo de São Paulo antes com a Vitória? Ficou mais fácil por quê? Ficou com um jogador a mais desde o começo. O Flamengo ia ficar um bom tempo com um homem a mais. Ah, mas o Flamengo não soube aproveitar. Não significa, amigo, que todo jogo que o Flamengo tiver um homem a mais, ele não vai saber aproveitar, né? Até o fim dos tempos, o Flamengo não vai saber jogar com um homem a mais, não. Um dia vai saber jogar. Já aconteceu. Em 2 ocasiões aí recentes que o time não soube aproveitar. Especialmente o jogo lá do Milionários, né? Que sofreu o empate, inclusive. Mas não quer dizer que sempre vai ser assim. Então, achei que sábado houve muita coisa errada ali. A arbitragem foi péssima, mas o time do Flamengo acho que jogou melhor. E eu acho que se melhorar vai ser assim, pouco a pouco. Não vai ser E tem questões do Tite que a gente pode discutir aí durante o nosso bate-papo. Acho que o Tite tem que se ajudar também, né? Ele tem que se ajudar. Ele tem que tirar dos jogadores o que eles têm de melhor. E o Tite ele continua como na seleção brasileira. Ele fazia isso na seleção. O jogador tem que se encaixar na forma do seu sistema de jogo. O grande treinador, na minha visão, é o cara que aproveita o potencial dos jogadores e amplia. E adapta uma coisa a outra. O sistema ao jogador, o jogador ao sistema, e aí todo mundo sai ganhando. Isso aqui é uma camisa de força. Você vai jogar assim, mas eu não consigo jogar assim. Mas de uma maneira um pouco diferente, professor. Eu jogo pra cacete, cara. Então, né, vamos botar o cara. Não, ele. O caso do Bruno Henrique acho que é o mais marcante de todos eles, mas tem mais coisas aí. Então, acho que eu achei satisfatório no sábado. Não acho que tem motivo para. Eu vi gente depois. Que vergonha. Vergonha do quê, amigo? Tomou de 4-0 no Lombo ano passado, quase ganhou o jogo dessa vez, desfalcado, é vergonha. Então, se o Flamengo não ganhar de 5-0, tudo é vergonha. Aí não dá, né? Aí é Flamengo Mimi, né? Flamengo Mimi não dá para levar a sério. Porque o Tite tirou o Igor Jesus no primeiro tempo, ele tinha cartão amarelo, também não estava atuando bem, para botar mais um atacante, né? E aí pediu desculpa, acho que faz parte da gestão, né, Mauro? Não dá para implicar com isso, né? É um menino, menino não, tem 21 anos, está muito jovem, ele estava jogando muito mal. Eu não entendi a escalação dele, que nas entradas anteriores ele já não foi bem. Ele perdeu 7 bolas no primeiro tempo, o Alan perdeu 8, mas ele jogou 37 minutos, perdeu 7 bolas, uma delas gerou o cartão do Alan, que teve que fazer uma falta. E perdeu bola no ataque, perdeu a bola que ele foi dar um drible e perdeu a bola, sabe? Ele não estava bem. E no gol, é ele que está na marcação do Pedro Henrique. E o cara cabeceia como se ele não estivesse ali. Ele não estava bem. É um garoto, é um jovem e tal, mas não estava bem. Eu não sei por que ele foi escalado. Para mim, a saída dele foi uma correção. Agora, o interesse do clube tem em primeiro lugar, meu amigo. Se alguém vai chorar e tudo, o problema é de cada um. Isso aí não interessa. Em primeiro está sempre o clube. O interesse do clube. Você pode tirar qualquer um, fazer. Não tem... Agora, ele foi lá se desculpar, por quê? Porque ele quer contar com o garoto, não quer que o garoto se abala psicologicamente. Então foi lá, pô, desculpa, não sei o quê, tal. O jeito dele, cara, a pessoa está sendo humilde, o chefe está sendo humilde, se desculpando com um jovem atleta, para que ele não se abata. Até porque ele pode se recuperar e deve se recuperar. Se ele tem bola, eu não sei se ele tem bola para jogar no Flamengo, eu não tenho opinião formada, tá? Se ele tiver bola, ele tem que ter culhão e personalidade. Pô, me tirou durante o jogo e tal, mas, porra, eu vou jogar, vou pro pau, vou mostrar que se ficar chorando e botar o rabinho entre as pernas, não pode jogar no Flamengo. Aí é com ele. Igor Jesus, vai pra cima, garoto. Não baixa a cabeça, é isso aí. Eu imagino que a conversa tenha sido essa, ó. Você desculpa, tive que tirar você, tava complicado, você não tava bem. Imagina essa conversa. Mas é minha responsabilidade, eu te coloquei, você vai jogar, vamos treinar, cabeça fria e tal. É isso. Agora, se a gente implicar com isso, porra, cara. Cacete, cara. Então o que é que o técnico faz o quê? Seu merda, não jogou nada, não sei o quê, uns tapas na cara, que nem aquele maluco lá que batia nas mulheres lá na seleção do Japão, não tinha isso? Um doido lá na Coreia, aqueles técnicos loucos lá, ou da União Soviética, né? Tinha um técnico soviético que batia nas jogadoras lá nos anos 80, 70, sei lá. Não pode, gente. O cara foi lá e conversou com o técnico. O erro do Tite é não dar entrevista antes do jogo. Foi o Titinho lá, como diz Lúcio de Castro, no jogo anterior, lá do Amazonas, e agora foi o César Sampaio. Quando tem entrevista pré-jogo, quem tem que falar é o treinador. A torcida, imagino eu, não quer ver o César Sampaio, que é uma doce figura, um cara super gente boa, mas não é ele que a gente quer ouvir. Nem nós, imprensa, nem o torcedor. O cara quer ouvir o técnico. Por que você escalou esse time? É o que ele fala ali. E depois do jogo, aí não foi culpa dele. Foi uma determinação claramente de cima. O Marcos Braz chamou para si, ó, não, vamos falar, você fica fora e tal.
que ele poderia muito bem falar, o Tite, não fale da arbitragem, nós vamos falar aqui depois disso. Vai lá dar sua entrevista. O Tite ia lá, falaria do time, né? Alguém perguntando de arbitragem, olha, depois o Marcos vem aqui com o Spindle e eles vão falar. Tá? Eu podia ter sentado do lado, né, Mauro? Eu podia ter sentado do lado. Se a pergunta fosse arbitragem, Mauro. Mas tem que ter muita cadeira nela, porque ele, Zé Sampaio, porra, não vai caber. Não tem estrutura para isso no lugar nenhum do mundo. É quase uma mesa redonda, porra. Kleber Xavier. Não sei, é muita gente, mas assim, junto, separado, mas, pô, fala sobre o time, os cartolas falam da arbitragem, é que eles queriam falar. E eu até entendo, eu não concordo, eu acho um saco essa coisa de gente reclamando. Quem é que gosta disso? Mas eu entendo nessa hora a postura dos dois. Porque o torcedor do Flamengo está cobrando. E aí, vocês não falam nada? Agora, tinham que ter agido antes do jogo do Palmeiras também. Que tinham o direito de treinar no Allianz Parque. Falei isso aqui, falei antes do jogo e falei aqui também. Por que não pediram para treinar na véspera do jogo? Tinha um show do Belo, não ia poder treinar. Olha, eu quero treinar, está no regulamento do campeonato. Ali comeram bola. Ali vacilaram. Mesmo que o jogo fosse no Allianz Parque, você já dá uma cutucada. Pô, vem cá, CBF, você coloca esse negócio no regulamento e não tem que cumprir? Depois reclama do gramado do Maracanã, porra. Sabe, dava uma sacaneada. Então ali comeram bola, perderam a oportunidade. Era uma chance de ouro de mostrar presença e tal. Agora, o torcedor cobra isso. Ah, o Flamengo foi prejudicado, não sei o quê. Então, se o cara não faz nada, o que fez o presidente de São Paulo agora na reta final do Campeonato Paulista? Lembra? Por conta do Palmeiras. Espinafrou todo mundo, é a mesma coisa. E o Casares é todo low profile ali, tranquilão e tal. Por quê? Tem uma hora, alguém até fala, presidente, só tem que gritar. Porque a torcida tá pé da vida, os caras estão gritando lá no outro time, você tem que... Aí o cara vai lá e grita. É isso, é meio um teatro também, sabe? Mas acaba sendo meio que necessário, porque o torcedor fica cobrando esse tipo de coisa. E a culpa toda é da CBF. Porque você vê, ontem teve um impedimento esquisito lá do Botafogo. Eu não confio naquelas linhas ali, aquilo é uma coisa meio bizarra. Mas na semana anterior, o Klaus, que o Botafogo não queria, não deu cartão para o Luiz Henrique. Pô, Mauro, você concorda com o cartão para o jogador que põe a máscara? Eu acho um absurdo botar um cartão para quem comemorou com uma máscara. Mas se você dá cartão para vários jogadores porque tira a camisa, põe uma máscara, coisa parecida, por que naquele jogo não teve? Ou tem para todo mundo, não tem para ninguém. O que eu penso é o que eu penso, só a minha opinião. O que a regra fala é isso, então por que não segue? Então, até que ponto você fica, poxa, o cara pressionou, o Klaus é um árbitro corajoso, um cara de Copa do Mundo, com personalidade, que diz não ao VAR, muitas vezes, né? Nem sempre ele concorda com o VAR, que é raro. Então, aí fica aquela coisa, aí ontem, tanto erram para todo mundo, que ontem, não sei se é raro, mas o lance muito discutível do gol do lado do Botafogo. Pênalti pro Bahia foi marcado. Se quisessem beneficiar o Botafogo, gente, não dava pênalti pro Bahia, dava gol do Botafogo. E o que eu quero dizer é o seguinte, o Textor criou uma confusão, porque ele não provou nada até agora. Mas fica essa coisa, e aí fica uma pressão. Então eu até entendo quando o dirigente faz isso, para tentar mostrar que ele também está ligado. Mas não adianta nada, fica só, sabe, é um porra isso aí, isso é um porra. Mas o Tite ter falado com o menino, ter se desculpado ali, tudo eu acho que isso, e não foi publicamente. Alguém vazou, os colegas publicaram a informação. Não vejo nada demais. Nada demais. Aí é procurar pelo em ovo. Prefiro um técnico que converse com o jogador, que tente recuperar o menino, do que um cara que vai lá e esculacha o garoto. Amanhã o garoto vai embora do Flamengo. Se ele for bom de bola mesmo, ele parece em outro clube, vocês vão ficar reclamando que ele foi embora. Eu acho que, pô, tem que ter a bronca e tem que ter um cafuné também. Ainda mais jogador jovem, gente. Sabe? Cada um tem uma personalidade. As pessoas não são iguais. Tem jogador que numa situação dessa não baixa a cabeça. E tem jogador que se abate. Ele chorou, pô. E ele chorou, imagino eu, porque ele sabe que jogou mal. Cara, o cara tá em campo, você perde uma bola dominada, fala, cacete, que merda que eu fiz. Aí você corre. Aí perde outra, putz, perdi a bola. Aí o Alan toma o cartão. O que ele pensa? Pô, perdi a bola, o cara tomou o cartão, cacete, pô. Eu tenho que me concentrar, eu tenho que jogar. O cara tá assim, a cabeça dele tá assim, fervilhando dentro do campo. Aí sai o gol, ele, puta, eu que tava na jogada com o cara. Aí ele substitui, ele pensa, só fiz merda hoje. Por isso que ele chorou, acho eu. Ele percebe que ele jogou mal. Ele pensa, porra, perdi uma oportunidade de ouro, fui titular, né? Do lado do De La Cruz aqui, e eu joguei mal. Aí o cara chora. Porque ele pensa, será que eu vou ter outra chance? Aí o Tite vai lá e fala, deve ter falado, não, vou te dar outra, vamos treinar, tira ele um pouquinho do time, acho que vai ter que esquecer um pouquinho o Igor, né? Dentro do possível. E aos pouquinhos vai voltando. Agora a gente não pode brincar com isso. Até o Jorge Jesus, que à beira do campo é um esporrento danado, né? Faz chilique, não sei o que e tal. Você acha que dentro ali o tempo tem uma hora que ele vai conversar com alguém, tanto que os jogadores gostavam, tinham cenas ali que eles estavam tudo rindo. É esporro e cafuné, é isso, é mais ou menos isso. No caso do Tite, você não vê ele dando esporro, porque ele não é assim. Não faz aquele mise-en-scène todo. Mas é uma coisa também da gestão. Aliás, falando de gestão,
isso que o André falou, que os jogadores estão com ele, a mesma fonte que me passou a informação lá atrás de que o Sampaoli era detestado por muitos jogadores, estava ficando insuportável o clima, falei na semana passada com a pessoa, falou, Mauro, não tem nada dos jogadores não gostaram, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Claro que sempre você pode ter um ou outro jogador insatisfeito, um cara que não tá jogando, um cara... Isso acontece. É normal que um jogador comente com um assessor, com um amigo, putz, que merda, o cara me escalou na posição que eu não gosto e tal. Mas não significa que o cara não quer jogar pelo técnico. Esse problema, pelo menos até o momento, não existe no Flamengo. E no sábado, para mim, isso ficou bem claro. Acho um absurdo o torcedor falar, time sem vergonha, vamos correr. Cara, os caras correram pra caramba. Os caras correram. Porra, que jogo que a galera tá vendo, gente? Os caras não correram? Eu acho que correram, até o fim. E ainda teve o pênalti no menino lá, no Luiz Araújo, que não foi marcado. Pô, você agora é favorável a pênalti do VAR? Não, eu acho esses pênaltis pesquisados pelo VAR um saco também. Os caras marcam. Por que o VAR foi olhar o lance do De La Cruz e não foi olhar o lance do Vitinho, puxando o braço? E o detalhe, a bola atravessa a área, aí tem um jogador, acho que é o Léo Ortiz, que cabeceia, e ela tá por ali. Se o Luiz Araújo não está caído, talvez a bola sobrasse para ele. Talvez ele pudesse participar da jogada. Talvez não, ele poderia tentar participar. Então é isso aí, nação. Vamos analisar um pouco aí sobre as palavras de Mauro César Pereira no seu programa da S1 Live, né? Já aproveitamos e pedimos para todo mundo se inscrever no canal da S1 Live, né? Curtir os vídeos e ajudar no crescimento deles também. Link aí na descrição como forma de créditos. Mauro César Pereira falou um pouco da partida, né? Inclusive, ele exaltou a questão do Flamengo no segundo tempo. No primeiro tempo, para ele, o Flamengo foi muito abaixo, eu concordo. Já no segundo tempo, com algumas modificações, principalmente com a mudança de postura do clube rubro-negro, o Flamengo conseguiu criar oportunidades e teve ainda mais chances de sair com a vitória do que a própria equipe adversária, né? E o que chamou a atenção nessa partida foi a saída de Igor Jesus, né? O volante que iniciou entre os 11 titulares. O jogador não vinha bem, levou o cartão amarelo e corria o risco de ser expulso, né? Até porque o psicológico do atleta, quando não está bem, infelizmente, ele não rende. E Igor Jesus já era para ter saído muito antes do que Tite tirou, né? Mas ele deixou um pouco mais para ver se o jogador voltava com o seu psicológico normal, mas infelizmente o atleta não conseguiu desempenhar um bom futebol, né? E muitos torcedores aí do Flamengo criticando o fato do treinador ter tirado o jogador naquele momento da partida. Mas o treinador não teve opção. Ou ele tira, ou ele corre o risco, né, de o jogador fazer uma falta mais dura, levar o segundo cartão amarelo e prejudicar ainda mais a partida naquela ocasião. O Flamengo não jogou bem no primeiro tempo, foi pressionado, né? Errou muitos passes no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o clube com algumas modificações, né? O Flamengo adiantou as suas linhas, começou a marcar pressão o adversário e criou muito mais oportunidades e teve muito mais próximo da vitória do que o Bragantino, né? Inclusive, De La Cruz perdeu um gol feito, né? Infelizmente, aquele gol que ele perdeu, se ele tivesse mais caprichado na batida da bola, teria feito gol, né? Mas só que a bola foi na trave e o Flamengo perdeu uma oportunidade muito boa. Assim como também Bruno Henrique perdeu algumas oportunidades. Pedro teve poucas chances de finalizar, né? O centroavante que é responsável por fazer o pivô, né? Para fazer a tabelinha ali com algum jogador que possa chegar de surpresa, como é o caso de Gerson, que jogou um pouco mais adiantado, assim como também até De La Cruz, né? Mas De La Cruz ele rende mais, né? Para quem acompanha o Flamengo, um pouco mais recuado, né? Pegando a bola ali no início do meio de campo. Então, o Flamengo consegue empatar com o Bruno Henrique e um lançamento de La Cruz, né? Vale ressaltar que o jogador uruguaio tem uma visão de jogo incrível, né? Assim como o Arrascaeta, não é à toa que o Flamengo fez um investimento à altura. Hoje podemos dizer que Nicolas De La Cruz é o melhor jogador do Flamengo na temporada, né? Desde que ele começou a jogar, ele praticamente não sai. É claro que em alguns jogos ele é poupado, principalmente porque para não ter desgaste físico e para não ter que
para não ter que ficar sem ele em uma partida muito importante, né? Ainda mais agora que o Flamengo precisa pontuar na Libertadores da América, vai enfrentar o Palestino, né, com o desfalque já confirmado de Arrascaeta, então De La Cruz precisa estar 100%. Então, na minha opinião, Mauro César foi muito feliz em dizer que Tite foi correto em tirar Igor Jesus da partida, porque senão corria o risco de ele ser expulso e o Flamengo se prejudicar ainda mais na partida em que ele não vinha bem. Mauro César ainda continuou dizendo, né, que o Flamengo foi prejudicado, né, em alguns lances aí que, pelo amor de Deus, né, o VAR não tem critério para nada. Se chamou para marcar uma falta em uma jogada de expulsão, porque não chamou para marcar a falta em cima do Luiz Araújo e o pênalti ser para o nosso Mengão. Então, qual o critério que o VAR utiliza? E de acordo com Mauro César, teve uma voz, né, lá atrás no VAR que falou, tem falta ali. Não foi o mesmo árbitro, né, porque teve um árbitro que mostrou a imagem e disse, não há falta. Só que outro já afirmou ter essa falta, ter esse contato e alertando o juiz para marcar falta. Ou seja, o pessoal do VAR não tinha convicção. Se fosse um lance que tivesse convicção, todos que estavam ali naquela cabine teriam apontado para o lance em questão. Mas, infelizmente, mais uma vez, o Flamengo foi prejudicado, na minha opinião. Deixamos de conquistar os 3 pontos, porque se tivesse sido expulso o jogador, o Flamengo teria ainda mais oportunidades e teria ainda mais chance de conquistar os 3 pontos. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo? Chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários.